Olá, povo abençoado, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Alex Tietke, tudo bom? Vamos lá, nós estamos tendo várias perguntas aí sobre a questão de libertação e cura interior. E eu queria dar uma prévia aqui, eu não vou me aprofundar tanto aqui porque eu quero que o vídeo seja um pouquinho mais curto, que a ideia nossa aqui é trazer uma informação mais rápida, né? Para aprofundar, aí no caso vai ser no nosso curso de Batalha Espiritual, Libertação e Cura Interior. Bacana? Mas vamos lá. A pergunta de algumas pessoas é o seguinte: como a gente consegue identificar, né, a questão de uma possessão, de um endemoniamento e de um endemonizado, ok? São coisas completamente diferentes, né? E eu vou estar trazendo aqui essa explicação e também vou estar citando um texto aqui bíblico, né, de um jovem possesso. Creio que quem é um exímio leitor aí da palavra de Deus vai conhecer essa história. Mas para você que não conhece, que está assistindo o vídeo hoje pela primeira vez, vai perceber que é um negócio muito interessante. Eu tenho vivido alguns dias de muita reflexão e meditação na palavra de Deus e tenho buscado e tenho falado muito com Deus, pedindo ao Espírito Santo para me direcionar e orientar dentro das Sagradas Escrituras, de forma que eu volte à essência do Evangelho, ok? Sem essas questões ao qual as pessoas ficam dentro de um extremismo, de radicalismo. Não, eu quero a essência. Eu estou estudando, vendo todo o comportamento de Cristo Jesus, todo o comportamento dos seus discípulos e observando todas as Sagradas Escrituras dentro do contexto de uma vida que nós precisamos ter em Deus e com Deus, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre a questão de pessoas possessas, endemoniadas e endemonizadas, eu quero que você entenda o seguinte, que cada uma dessas categorias tem uma certa influência, ok? A possessão, ela leva a pessoa a viver uma forma bem desagradável, porque na possessão a pessoa fica possessa o tempo inteiro, tá? Ela não tem aquele momento de lucidez. Às vezes tem aquela calma, mas volta a ficar agitada de novo, que é o texto que eu vou estar compartilhando com vocês, ok? E no caso, normalmente, quando uma pessoa está possessa, né, ela tem uma força sobrenatural. E se não tomar cuidado, ela pode se machucar a si mesmo ou pode machucar a outros, né? Então, nós vamos descobrir também como fazer para expulsar um demônio desse tipo, né? O endemoniamento é aquelas pessoas que elas têm uma ação do inimigo ao qual elas cometem muitas maldades e elas não têm ali aquela tristeza, elas se alegram, né, dentro do contexto de fazer a maldade e tal. E o Espírito Santo é que tem que convencer essa pessoa, né, de que aquela maldade que ela está fazendo, aquilo é ruim e aquilo é prejudicial. Até então, a pessoa endemoniada, ela está ali sobre uma forte pressão, ok? E o inimigo é que conduz toda a ação da pessoa. E no caso é a mesma situação. Nós vamos saber, dentro do contexto bíblico, como expulsar esse demônio, ok? E os endemonizados são aquelas pessoas que têm uma influência maligna, ok? Ao qual a pessoa ela está vivendo dentro do contexto da igreja, né? E ela praticamente ela tem praticamente assim uma certa confusão mental,
ela não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue ler Bíblia, né? Porque existe aí potestades, né, agindo, impedindo, trazendo preguiça. Preguiça é um pecado, né? Não permite que a pessoa ela cumpra horários, né, para com a casa de Deus, os cultos, né, as células, as reuniões, né? Essa pessoa sempre ela está dentro desse contexto assim meio confuso. Mas enfim, vamos lá. O texto em questão é Mateus, tá? O Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, e nós vamos ler do verso 14 a 21, ok? E diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadeça-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu-lhe, por causa da pequenez da vossa fé. Preste bastante atenção. Olha o que Jesus está falando aqui. Por que vocês não podem expulsar? Por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Eis aí a chave de libertação para que você possa libertar outras pessoas. O passo aqui é que nós precisamos entender o seguinte. A palavra do Senhor diz também que é o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus ele veio para nos libertar da condenação eterna, ok? Ele veio para nos libertar do pecado e nos libertar das ciladas de Satanás, né? Então, o que acontece? Ensinando-nos a resistir o diabo. Então, dentro desse contexto, você começa a perceber o seguinte: o que Jesus está falando aqui, em Mateus 17, de 14 a 21, ele está deixando bem claro que existe uma forma, existe um meio para que você, como discípulo de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, salvo em Cristo Jesus, tenha capacidade, em nome de Jesus, de libertar pessoas. Porém, nós vamos aqui pontuar algumas questões, porque hoje nós estamos percebendo que as pessoas dentro do contexto do corpo de Cristo, elas estão fracas espiritualmente. E por que elas estão fracas? São pessoas que não vigiam, conforme a palavra nos ensina, não estão orando, e quando ora é um tempo muito curtinho, né? Não leem a Bíblia, não leem a palavra e não jejuam. Então, o que acontece? É uma vida cristã muito louca. Se você não aprofundar, se você não permitir o agir de Deus na sua vida, e o Espírito Santo, você pode observar, o Espírito Santo está o tempo inteiro trazendo informações para você, para que você cresça espiritualmente. Porém, existem alguns detalhes que não permitem que você avance. O primeiro detalhe se chama você mesmo, a sua vontade, o seu desejo. Você tem desejo para uma infinidade de coisas. Você tem vontade para uma infinidade de coisas.
E quando se trata da vida espiritual, tudo fica em segundo plano. Quer ver uma coisa? Isso para você pensar. Dentro do contexto de libertação e cura interior, precisamos entender o seguinte: para que ela possa ocorrer, eu preciso reconhecer, ok, a minha real situação. O maior problema que nós temos hoje dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, são pessoas que acham que só porque confessaram a Cristo, foram batizadas, não precisa de mais nada. E simplesmente vai aos cultos quando quer, na hora que dá, chegam atrasadas, perdem o louvor, perdem um pedaço da palavra, não são edificadas verdadeiramente. Elas têm uma vida toda bagunçada. Quando a gente se trata de célula, a pessoa é a mesma coisa. A célula é um lugar de treinamento, é um lugar onde que a palavra de Deus ela é aplicada de forma direta, olho no olho. E aí nós vemos a pessoa, ela chega atrasado, ela perde uma boa parte da célula e aí vive uma vida dessa maneira. Então, primeiro ponto, a pessoa ela precisa iniciar a sua caminhada cristã dentro de um contexto que se chama disciplina. Primeiro, você não está indo para um lugar qualquer. Você está indo, vamos falar de culto, você está indo encontrar com Deus, celebrar o Altíssimo. Por que encontrar com Deus? Nós estamos indo ter um encontro com o Senhor Jesus, o que nos trouxe salvação e vida eterna no culto. Como assim, pastor? Mateus capítulo 18, de 18 a 20, diz o seguinte. Vamos lá. Mateus 18, ok? De 18 a 20. Olha só que coisa interessante. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Agora, olha a cereja do bolo aí. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você consegue perceber que quando você falta de um culto, falta de uma célula, falta de uma conferência e tal, você está perdendo a oportunidade de ter a presença de Deus na sua vida, ao qual o Senhor ele vai responder as perguntas que você tem feito. Se você tem algumas dúvidas, elas serão tiradas. Se você tem alguma enfermidade, será curado. Mas isso precisa de fé, precisa de perseverança. Então, a primeira questão de libertação aqui, nós vamos falar de libertação, depois eu quero falar um pouquinho de cura interior. A primeira questão de libertação aqui é libertar de você mesmo. É o que Jesus falou. Aquele que não negar a si mesmo não tem condições de estar comigo. Então você tem que negar o quê? As suas vontades, os seus desejos. Então a gente começa a perceber o quanto que muitos estão deficientes dentro do corpo de Cristo. Aí nós vamos lá. A pessoa, ela quer a glória de Deus, ela quer as bênçãos de Deus, mas ela continua vivendo dentro da iniquidade. E ela continua vivendo uma vida de pecado. Então, para ser assim, mais claro referente à iniquidade, imagina só que a iniquidade é aquele, por assim dizer, vamos falar de forma mais simplificada, né? A iniquidade está dentro de um contexto ao qual você sabe que falar mentira é pecado, mas você continua falando mentira. Não, pastor, não estou mentindo, eu estou omitindo, ou então estou falando meia verdade. Você está dentro de iniquidade,
ok? Você sabe que é pecado falar mal do seu próximo, porque você está quebrando um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mas você continua falando mal, porque você ainda quer dizer o seguinte, quer argumentar. Ele me dá motivos. Você continua dentro da iniquidade. E a iniquidade, ela é pecado. Então, o que acontece? Murmuração. Quantas vezes você murmura, né? Tudo tá ruim, tudo reclama de tudo, de todos, né? Ah, o culto tá demorando, ou o culto tá atrasado, ou o irmão cantou mal, aquele negócio. E começa uma série de coisas. Então você começa entendendo o seguinte: a murmuração é uma iniquidade, que é um pecado, e você está vivendo assim. E aí você quer ver a glória de Deus sendo manifestada, mas a sua mentalidade e o seu coração não estão em Cristo Jesus. E eu vou te provar que não está. Por quê? Uma vez que eu e você estamos em Cristo Jesus, nós andamos segundo a direção que Ele deixou nas Sagradas Escrituras, nos seus ensinamentos. Imagina só, em que momento que Jesus julgou alguém? Ele fala o seguinte: eu não vim para julgar, eu vim para trazer salvação. Da mesma maneira, eu e você, como discípulos de Jesus, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para trazer salvação. Só que falando sobre julgamento, precisamos entender também que o julgamento ele é errado quando você não tem respaldo. E você tem que lembrar que o seu telhado, melhor dizendo, é de vidro também. Então, o que Jesus falou sobre a questão do julgamento? Mateus capítulo 7 fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque pela mesma medida que você julgar, você também será julgado. Às vezes você fala do cisco no olho do teu irmão, mas não lembra que no teu tem uma trave, tem uma peça de 8, né? Tem um tronco no seu olho. E aí você quer falar do outro, né? Mas você não olha a sua vida. A questão é, a sua vida está toda arrebentada e você quer falar do outro. Então, dentro do contexto da igreja, eu estou falando de igreja, não estou falando de gente de fora não, estou falando de dentro da igreja. Dentro do contexto da igreja, nós podemos perceber que muitas pessoas vivem dessa maneira que eu coloquei, né? E acham que estão sendo abençoados por Deus e não estão, tá? Deixa eu te falar uma coisa, se alguém falou para você que você está sendo abençoado, você não está. Porque tem gente que acha o seguinte, que eu estou sendo abençoado porque eu estou indo ao culto, eu estou indo à célula. Não, você vai ser extremamente abençoado por Deus quando você começar a praticar as Sagradas Escrituras. Amém? Então, eu e você precisamos entender isso nessa noite. Então, a libertação, ela vai ter um contexto. Para que você possa libertar alguém, você precisa ser liberto. E quando eu falo você ser liberto, é você viver uma vida íntegra, reta, verdadeira e que se desvia da aparência do mal. E assim você vai viver dentro do contexto de libertação. Aí você vai ter condição de libertar outras pessoas. Se você fala mal do seu irmão, você não tem condições de libertar. Se você murmura, você não tem condições de libertar. Se você fala mentira, você não tem condições de libertar. Se você vive na prostituição, no adultério, você não tem condições de libertar. Se você vive dentro de muitos outros pecados, você não tem condições de libertar. Somente uma pessoa liberta consegue libertar o outro. Por isso que Jesus deixou bem claro. Só que daí tem os segredos, tem as chaves, né? Primeiro, a fé não precisa ser grandiosa, como Jesus falou. Outro detalhe, oração e jejum. Sem isso não é possível
né? Outra questão aqui que eu quero apresentar é a questão do conhecimento das Sagradas Escrituras. Isso é imprescindível para uma pessoa que quer ser libertador. Então, o que acontece? Você pode ser um libertador, mas você primeiramente precisa reconhecer que precisa de libertação, ok? E renunciar, né, essas coisas. Para você ter ideia, eu estou vivendo um processo na minha vida que já tem alguns anos, né? De 7 anos para cá, eu decidi viver uma vida totalmente diferenciada. Porque eu já estou completando 28 anos de conversão. Então imagina só, durante 21 anos eu andei como você anda, ok? Mas de 7 anos para cá, eu comecei a mudando a minha vida, mudando completamente, radicalmente a minha vida, dentro de vários contextos. Para você ter ideia. O primeiro ponto que eu trabalhei na minha vida foi a questão de músicas seculares. Eu pensava o seguinte: a música, ela não tendo segundas intenções, não tendo palavras de baixo calão, que são os palavrões, né, por assim dizer, e se ela tiver uma letra bacana, então ela é uma música boa de se ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, é aí que se engana, né? Porque a música, ela trabalha a nossa alma, tá? A música, ela faz você lembrar de questões passadas. E aí você acaba entristecendo ou então voltando para o passado. Lembrando que você não pode viver no passado, você tem que viver no presente. Você não pode viver no futuro, porque basta cada dia o seu mal. Então, o dia de amanhã pertence ao Senhor. É o Senhor que vai determinar nas nossas vidas. Mas o que eu consigo fazer hoje? Se eu andar reto hoje nos caminhos do Senhor, o meu futuro está garantido dentro das bênçãos do Senhor. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu tiver uma atitude, um pensamento, uma palavra errada hoje, ela vai perdurar até eu resolver isso, pedir perdão e tal. E por falar em perdão, é outro fator que tem deixado muitas pessoas presas. Então, para que você possa se libertar, precisa liberar perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que pisaram no seu calo. É essas pessoas que precisam também ser liberadas por você na questão do perdão. Ah, mas não foi eu que fiz, foi ela. Vai lá e pede perdão a si mesmo. Porque quando você pede perdão, você está colocando num nível ao qual o Senhor se agrada. Porque você está negando a si mesmo. Então a gente volta dentro do contexto. Para que você possa libertar, você tem que estar liberto. Então, imagina só, a gente precisa entender que o contexto da palavra de Deus, ela nos deixa bem claro referente a esses assuntos. Quando você aprofunda, tudo vai ser mais propício. Porém, né, a gente começa a entender que não é bem assim. Então, a gente voltando novamente ao contexto do jovem aqui, você percebeu que o jovem estava possesso e quando o Senhor repreende, ele fica curado, ele fica liberto, né? E Jesus explica por que os discípulos não conseguiram. Então você percebe que a prática da oração, do jejum, são essenciais na vida do cristão, na nossa vida. Então tem que ser praticada, ok? E aí nós vemos o seguinte, no caso nós falamos de possessão. No caso do endemoniamento, você pode perceber que são pessoas que fazem a maldade, que querem prejudicar outras pessoas. E quando a pessoa está dentro dessa questão, você vai perceber que quando nós orarmos por elas, elas vão manifestar, ok? Elas vão manifestar. Por quê? O inimigo está agindo através da vida delas. O endemonizado já é diferente, ele está tendo uma influência maligna. Setas, dardos inflamados, onde que a pessoa ela está vivendo sobre uma pressão ao qual o inimigo instiga ela a fazer as coisas. Se você ora por ela, não vai haver manifestação, ok? Mas você tem como identificar isso tudo através da palavra e pelas ações da pessoa. Porque o que Jesus ele falou?
que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. E se a pessoa não estiver vivendo uma vida íntegra, né, uma vida verdadeira dentro do contexto do Evangelho, você vai identificar através disso. Então ela não tem fruto, pelo contrário, só dá confusão, só é o tempo inteiro uma briga de lascar, é o tempo inteiro fazendo contenda, é o tempo inteiro murando, é o tempo inteiro sendo maledicente, né, falando mal dos irmãos. E aí essas pessoas são denominadas como joio, né? E aí é onde que nós temos que tomar cuidado, porque são pessoas que estão dentro da igreja instigadas por Satanás, para estar ali exatamente para atrapalhar. Então a gente precisa entender o seguinte, que Jesus também deu uma palavra sobre isso. Falou que nós deveríamos deixar essas pessoas ali. E quando vai crescendo o trigo, o que é o crescimento do trigo? Enquanto os irmãos vão crescendo espiritualmente, o joio ele se torna diferente. O trigo ele vai crescer e vai se tornar visível e vai ter como identificar quem é o trigo e quem que é o joio. Então, a gente não precisa esquentar a cabeça. A questão é que o Senhor, ele está deixando bem claro para nós que nós temos que cada um de nós devemos fazer o nosso papel em relação à nossa vida cristã. Então, para a gente fechar aqui e finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, em breve, para quem faz parte do nosso ministério, eu vou estar fazendo um curso de batalha espiritual, libertação e cura interior, tá? E aí a questão é o seguinte, aqui eu só estou dando uma prévia só para você ficar alerta, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre cura interior, né, ela primeiro passou o processo de libertação, a pessoa foi liberta dessas categorias que eu falei, foi liberta e agora ela vai passar por cura interior. Por quê? A pessoa ela viveu muitos contextos fora do contexto da palavra de Deus, principalmente a questão do perdão. Então precisa haver cura interior. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente percebe que elas estão muito feridas e elas precisam de orientações, ela precisa de oração, ela precisa de jejum e precisa de alguém para pontuar para elas. Se você não foi curado, no seu interior não tem como você curar outra pessoa. Da mesma forma que não tem como você libertar sem estar liberto, da mesma maneira, se você não estiver curado interiormente, não tem como você curar outras pessoas. Então, entenda isso. O que Jesus ele falou? Né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E eis que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, depende de fé, depende de crença. Né? Estenderão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se alguma coisa mortífera beberem, não terá dano algum. E aí, e outros detalhes. Então a gente precisa entender o seguinte: a vida cristã, ela precisa ser praticada e não apenas ouvida. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema, né, você pode colocar embaixo aí na descrição e que a gente vai respondendo também perguntas. Né? E eu creio que esse vídeo foi esclarecedor para você nesse dia. Então, vigia, preste atenção, se aplique e comece a desvincular das coisas desse mundo. Né? Às vezes você não vai para a igreja por causa de um futebol, talvez você não vai para a igreja por causa de um filme, por causa de uma novela, por causa de um seriado, talvez você não vai por causa que tá cansado, mas fica na frente de uma rede social, né? E praticamente depois você quer ser abençoado por Deus, então fica difícil. Agora, se você tem ouvido de outros pastores aí que é possível ser abençoado sem ter uma vida espiritual de verdade, só lamento, porque na verdade a Bíblia que eu leio, ela está falando que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Nós nos alimentamos através do quê? Lendo a palavra, observando e praticando. Através da oração, através do jejum, através da vigilância, porque nós temos que ficar vigilantes
24 horas, 7 dias por semana. Satanás, ele não quer que você desenvolva a santidade. E a santidade está ligada ao fruto do Espírito. Então, presta bastante atenção. Permita Deus agir na sua vida. Amém? Fique com Deus, graça e paz e até a próxima.